Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, mesmo à distância nesse momento difícil que estamos passando, mas que a palavra do Senhor esteja falando a cada coração nesta noite, que esteja nos usando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar iniciando com uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus amoroso, e mesmo em meio às lutas, às dificuldades, o Senhor tem olhado, Senhor Deus, para esse universo, Senhor Deus, e tem dirigido esse universo, porque o Senhor é Deus que fez esse universo, que criou esse universo. Por isso nós te adoramos, Senhor Deus, em meio a esse momento difícil, Senhor Deus, que as nações estão passando. Nós te adoramos porque sabemos que o Senhor tem usado, Senhor Deus, os médicos, que o Senhor tem curado, Senhor Deus, vidas, tantas vidas que estão passando, que passou por esse vírus, Senhor Deus, e foi curado, Senhor Deus. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. É isso que nós te pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse mesmo sentido de adoração, eu quero estar convidando os irmãos, mesmo em suas casas, estejam abrindo as suas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo 103, dos versos 8 ao verso de número 14. Estarei fazendo essa leitura e os irmãos acompanhem suas Bíblias. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Em esses salmos, nós vemos aqui Davi escrevendo e falando sobre as misericórdias de Deus. Se nós, o que nós lemos, nós vamos ver que, no versículo 8, né? O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. E logo em seguida ele vai começar com algumas afirmações. Ele começa com alguns nãos, nem, e depois tem algumas outras afirmações. Então, primeiramente, não repreende perpetuamente, não nos trata segundo os nossos pecados. Depois, nem conserva para sempre a sua ira, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Aí depois vem algumas características importantes. Por exemplo, pois é, visto que, uma vez que, em razão de. Então, pois, quanto o céu se alteia acima da terra, e depois ele vem, deste e daquele modo. Quanto, né? O quanto é deste ou daquele modo. Então, quanto dista o oriente do ocidente, ele afasta de nós assim as nossas transgressões. E depois ele vem, por quê? O porquê, qual é a razão? Porque como um pai, ele se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele sabe. Aí vem o versículo de número 14, né? Pois ele sabe e conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por nós sabermos, e Deus sabe que nós somos pó, por isso nós podemos dizer como salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim,
bendiga ao seu santo nome. Que essas misericórdias do Senhor estejam alcançando a cada vida nesse momento, e que em meio a essas lutas, em meio às dificuldades, que nós, como salmista, que tinha plena confiança nas misericórdias do Senhor, que nós, servos do Senhor, possamos também estar demonstrando diante do mundo, diante daquele que não conhece a palavra de Deus, as misericórdias que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que conhecem o nosso Deus, como o salmista no passado. Nesse momento vamos estar louvando ao Senhor com um hino: grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos nesse momento de confissão, também abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 63. A leitura do verso 1 ao verso de número 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-Te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Nós vemos, primeiro, Salmos que nós vemos das misericórdias do Senhor, e nesse salmo aqui, vai falar o salmista: Deus, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como a terra árida, exausta e sem água. A nós, como servos pecadores, como pó, que foi falado no primeiro salmo, a nós só nos basta bem dizer a esse Deus e pedir perdão, pois somos pó e de nós mesmos não temos nada a apresentar a Deus. Mas Ele, sendo misericordioso, amoroso e perdoador, temos que chegar diante desse Deus maravilhoso e só pedir a Ele perdão e misericórdia pelas nossas vidas. Nesse momento, vamos elevar a Deus uma palavra de oração, de confissão e perdão ao nosso Deus. Senhor Deus, nós chegamos diante de Ti, Senhor Deus, Senhor que é um Deus misericordioso, que é um Deus amoroso, que é um Deus soberano, que é um Deus onisciente, que é um Deus onipresente. O Senhor conhece, Senhor Deus, a nossa estrutura, como os salmos que nós lemos, que somos pó, que somos falhos, mas mesmo assim, o Senhor olha para as nossas vidas, Senhor Deus, com misericórdia, derrama, e a Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso, Senhor Deus, a nós só nos cabe corar de vergonha. Senhor Deus, viemos diante de Ti pedir perdão, Senhor Deus, porque somos falhos, somos pecadores. Tem misericórdia, Senhor Deus, nas nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, perdão, Senhor Deus, pelas falhas. Muitas das vezes reclamamos, murmuramos e muitas das vezes não prestamos atenção nas misericórdias que se renovam, Senhor Deus, nas mínimas coisas, Senhor Deus, no acordar, no respirar, no andar. Senhor Deus, nós pedimos misericórdia pelas nossas vidas. Perdão, Senhor Deus, perdoa-nos, porque somos falhos e somos pecadores. E continua, Senhor Deus, derramando a cada dia sobre as nossas vidas as Tuas misericórdias. É isso que nós pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse mesmo sentido de contrição, estaremos louvando ao Senhor com um cântico.
és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Como estando em terra deserta, exausta, sem águas, assim te contemplo, Senhor, ao ver tua força e tua glória. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Como estando em terra deserta, exausta, sem águas, assim te contemplo, Senhor, ao ver tua força e tua glória. Lábios que louvam teu nome, teu ser, tem seu motivo no doce saber que tua graça é melhor que viver. Enquanto o fôlego em mim se restar, mas que alegria terei em falar que tu és Deus e assim te louvar. Graça e paz. Hoje, para a nossa meditação, convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no texto do profeta Isaías, capítulo de número 30, os versículos de números 18 a 26. Isaías, capítulo de número 30, versículos de números 18 a 26. Diz assim esse trecho da palavra do Senhor: Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e, ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las-ás fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com palha e forquilha. Em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Que o Senhor nos abençoe na leitura da sua palavra. Os livros dos profetas
são livros que trazem certamente a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor para o povo. E nos lábios dos profetas, Deus nunca deixou dúvidas sobre a vontade de Deus para o seu povo, e Deus também nunca deixou dúvidas quanto à realidade daquele povo diante de Deus. Era por isso que muitos profetas eram rejeitados pelos israelitas, pelos judeus, porque eles confrontavam o povo na essência daquilo que estava dentro do coração do povo, no que diz respeito ao afastamento daquele povo da pessoa de Deus. Nessa dinâmica, Deus se apresentava como o Deus da justiça, ou seja, o Deus que, por ser justo, requeriria, melhor dizendo, o pecado do povo. Ele aplicaria uma punição e a disciplina por causa da transgressão. Mas também Deus se apresentava como o Deus da oportunidade, da graça e da misericórdia. Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, geralmente a tendência é a de pensarmos, principalmente quando nós lemos os profetas no Antigo Testamento, em Deus como olhando que por uma só faceta, que é a faceta da disciplina. Certamente Deus disciplina, mas o problema é que nós criamos, até por lapsos culturais, até também por incompreensões de imprecisões religiosas, a imagem de Deus como sendo o Deus que de fato está assentado no trono, exercendo a sua autoridade e requerendo santidade e retidão da nossa parte, e está disposto a usar um chicote que porventura tenha na sua mão para punir os pecadores que assim procedem. É uma imagem que foi criada popularmente. Mas deixe-me conversar com vocês hoje acerca do seguinte: será que essa imagem é uma imagem correta? Bom, Deus, como já disse, Ele se apresenta e se revela como o Deus da justiça e da disciplina. Isso é fato. Nós não podemos negar isso diante da palavra de Deus. Mas será que é só isso que Deus é? E será que o propósito único de Deus na sua existência é olhar para nós como que usando uma lupa para ver cada minúcia dos erros que nós cometemos e aí dizer: olha, sabia, então por isso você vai ser punido? Será que Deus é, na sua essência, em sua disposição para nós, somente isto? Ou será que Deus é muito mais do que isto? Para que nós compreendamos os propósitos de Deus para nós, nós temos que nos lembrar de uma coisa muito simples que encontramos na palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem no inferno. Deus criou o homem num paraíso. Quando nós temos a palavra de Deus e chegamos ao final da palavra de Deus, nós encontramos que Deus estabeleceu para aqueles que são seus, aqueles escolhidos, aqueles aos quais Ele amou, a habitação no paraíso que Ele criou para nós. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós podemos observar que desde o início, o propósito de Deus com o homem e para o homem foi reconciliá-los consigo, tê-los consigo, numa experiência contínua para os homens, como também para Deus, de profunda alegria, contentamento, de um relacionamento efetivo, construtivo, abençoador, realizador. Não é a misericórdia de Deus que é a exceção no trato de Deus para com o homem. Biblicamente falando, é a aplicação da disciplina que é uma espécie de exceção no relacionamento de Deus com os homens. Tanto é que quando nós lemos esse texto do profeta Isaías, o profeta vai dizer exatamente isso. Ele apresenta uma série de declarações delatando o estado e as disposições espirituais dos judeus diante de Deus como pecaminosas. Por favor, prestem atenção, nesse próprio capítulo, no capítulo de número 30,
No versículo de número 8, ao que Isaías disse ao povo de Israel naquela ocasião. Deus ordena a ele dizendo: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. É claro que quando o profeta disse essas palavras, ele não estava dizendo que as expressões dos judeus, literalmente, nos seus lábios eram estas, mas o que ele está denunciando é o que de fato estava no coração deles. Deus revelou, mostrou que eles eram na verdade filhos rebeldes, que o que estava presente no coração deles era dizer: olha, não queremos mais nenhuma visão de Deus, nós não queremos mais que vocês falem os caminhos de Deus, falem aquilo que agrada ao nosso coração, falem aquilo que nos realiza. Então, quando nós observamos aqui, há essa delação. Quando os filhos de Israel, no versículo 11, diz assim para os profetas, diz para os instrumentos de Deus, os homens que Deus usou para transmitirem a verdade: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Isso de fato é que estava presente no coração deles. E Deus, como Deus que ama, mas também que disciplina, deixou claro isso para eles por boca do profeta. Aquele povo era povo rebelde no coração. Mas, quando nós lemos o versículo de número 15, nós encontramos mais uma delação de Deus. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Observe: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Belo isso, não é? Mas observe o que diz o finalzinho do versículo de número 15: mas não o quisestes. Ou seja, o que Deus tinha proposto para o povo era exatamente o sossego, a salvação, a tranquilidade, a confiança, a força. Era tudo isso que Deus desejava para aquele povo, mas aquele povo literalmente não quis isso da parte de Deus. Quando iniciamos a nossa leitura dos versículos de números 18 a 26, esse trecho começa com a expressão por isso, ou seja, claramente este trecho ele vem em decorrência, a existência, ou ele se justifica em decorrência do que veio antes. Mas o que é que veio antes? Exatamente o que está no versículo número 15. Deus declara os propósitos dele. Os propósitos dele para o povo era que o povo se convertesse, sossegasse, experimentasse a salvação, na tranquilidade e na confiança o povo fosse fortalecido. Aí vem o que nós lemos nos versículos números 18 a 26. Por isso, o Senhor espera, e aí vai. Observe essa declaração. O Senhor espera para ter misericórdia de vós. A vontade de Deus era esta. E embora o povo houvesse rejeitado, Deus mantém essa disposição. Deus não volta atrás do propósito que ele estabeleceu para o seu povo. Por isso diz o texto, por isso o Senhor espera, ou seja, o Senhor retarda o quê? A aplicação da sua justiça, o que está no versículo número 18. O Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. A disposição do coração de Deus nunca foi o de simplesmente punir pelo pecado, mas sempre a de usar de misericórdia, a de usar de compaixão. Deus espera, ou seja, Deus retém a aplicação da sua ira, não porque ele é um Deus inerte, ou porque ele é um Deus indiferente, ou porque ele simplesmente não se preocupa com isso. Não. Deus retém
para dar oportunidade a nós. A não aplicação imediata da justiça, da disciplina de Deus, não é porque Deus é diferente, não é porque o nosso comportamento não faz diferença diante de Deus, ou porque Ele não leva as coisas muito a sério no que diz respeito a nós. Mas Ele detém, Ele retém, Ele retarda a sua justiça para dar-nos oportunidade de arrependimento. A própria supressão da aplicação da justiça de Deus é uma expressão da sua misericórdia para com as nossas vidas. Então, se, em alguma medida, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas transgressões, nós ainda não nos vemos punidos, não é porque o Deus é diferente, mas porque Ele é misericordioso. E Ele está retendo a sua disciplina para dar-nos oportunidade de arrependimento, de conversão, a fim de que Ele use de compadecimento para conosco, porque Deus é Deus de justiça. E deixe-me chamar a atenção para essa expressão, Deus é Deus de justiça. Aqui a palavra que foi traduzida como justiça, ela é uma expressão que significa agir do modo correto na ocasião certa. Ou seja, Deus haverá de aplicar a disciplina. E Ele vai aplicar no modo certo, na ocasião certa. Quando Deus aplicar ou for aplicar a disciplina, nenhum ser humano, nenhuma pessoa vai poder dizer, mas eu não sabia, mas o Senhor não falou nada, mas agora o Senhor está nos punindo e nós nem tivemos oportunidade para poder ver a nossa conduta e rever os nossos procedimentos. Não. Esse tempo que Deus, na sua paciência, está permitindo nós vivermos sem a experimentação da disciplina plena dEle por causa dos nossos pecados, é para nos dar oportunidade para arrependimento. E aí vem, no finalzinho do versículo número 18, uma declaração maravilhosa. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Todos os que esperam nesse Deus de misericórdia. Todos que ao longo deste período entendem a oportunidade graciosa de Deus e confiam nesse Deus. E à medida que confiam nesse Deus, que mudam seus corações, à medida que reveem os seus conceitos e realinham as suas vidas diante de Deus, Deus aplica sobre eles a bem-aventurança. Deus aplica sobre eles uma experiência gloriosa de caminhar sob a bênção de Deus. Mas para o que eu quero chamar a atenção de todos hoje, é exatamente para esses aspectos do que Deus propõe na aplicação de sua misericórdia. O que é que Deus de fato está propondo a nós? Não é que estas são propostas que Deus faz agora. É que essas sempre foram propostas e disposições presentes no coração de Deus e na mensagem dele para o seu povo. E ao observarmos essas propostas, lembremos que sempre foi esta a linha de ação que Deus estabeleceu para com os homens. E Ele, por fidelidade ao seu nome, não volta atrás nessas disposições. Elas ainda permanecem hoje. Que disposições são essas? Primeiro, a disposição do consolo. Deus sempre se propôs a ser um Deus que nos consola das nossas dores e dos nossos males. Versículo de número 19 diz assim: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Eu gostaria só de contextualizar os irmãos em relação a algumas expressões aqui. Quando fala porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, esta é uma declaração que está relacionada com o fato de Deus dizer que Ele haveria de punir o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, aquela região por causa dos seus pecados, e havia uma declaração de Deus muito específica no que dizia respeito a como Ele faria isso. Ele enviaria o exército assírio que destruiria Israel. Posteriormente veio o exército babilônico que destruiu o reino de Judá. E a declaração que Deus tinha para aquele povo é: vocês serão dispersos e vocês irão para terras que não são suas,
habitarão em casas que nunca foram suas, e lá vocês vão sentir saudade do templo, da terra e deste lugar. Então era isto o que Deus, dentre outras coisas, disse para o povo. E o povo tinha por certo isso, de que Deus de fato haveria de punir. Mas Deus é o Deus que promete um consolo pela restauração. Deus diz aqui ao povo, especificamente de Jerusalém naquela ocasião: tu não chorarás mais. Até aqui o povo ainda não havia passado por essa experiência, mas Deus dizia: olha, certamente vocês vão passar. E o povo sabia que ia passar, e certamente isso seria um sofrimento muito grande para eles. Mas Deus tem a promessa de um consolo que não permitirá mais qualquer sentimento de tristeza, qualquer amargura de coração, qualquer dor na alma. Tu não chorarás mais. E não chorarás mais por quê? Porque as dificuldades não viriam? Não, mas porque Deus haveria certamente de se compadecer daquele povo. E à medida que aquele povo, em alguma situação, elevasse a sua voz em clamor a Deus, diz o texto, se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Deus promete o consolo pela compaixão e pela resposta imediata. Olha só que coisa maravilhosa. Você poder, em qualquer situação na sua vida, você simplesmente abrir o seu coração, abrir a sua alma, clamar a Deus, e Deus na mesma hora ouvir, e Deus imediatamente responder. Foi sempre este o desejo do relacionamento de Deus com o seu povo. Este sempre foi o propósito de Deus. Então, o primeiro propósito de Deus é o propósito do consolo. O segundo propósito de Deus é o de conhecer efetivamente quem Deus é. Quando nós lemos os versículos de números 20 e 21, nós encontramos o seguinte: embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O que Deus está prometendo aqui é que nós haveremos de conhecer Deus, estabelecer com Deus um relacionamento completamente diferente. Uma das acusações de Deus contra o povo de Israel e contra o povo de Judá é que o povo havia voltado as costas para Deus, havia abandonado o Senhor. Mas Deus aqui promete que vai chegar uma ocasião em que, embora naquele momento aquele povo estivesse se alimentando, ou tendo a angústia como pão e tendo a aflição como água, chegaria a ocasião em que esta angústia e de que esta aflição seriam dispersas pela presença de Deus na sua frente e pelo ensino de Deus a eles. Há um detalhe nesse versículo de número 20 que é importante nós tomemos conhecimento. Quando na segunda metade deste versículo nós encontramos: não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres, eu gostaria só de chamar a atenção para o fato de que na língua hebraica as duas ocorrências da palavra mestres pode ser tanto traduzida como um plural quanto como por um singular. E isso rege toda a declaração da frase. Então, em razão disso, alguns estudiosos, especialistas da palavra de Deus, dizem que no final desse versículo, Deus não está falando de mestres no sentido de profetas, no sentido de homens que ensinariam ao povo a caminhar na presença de Deus. A declaração aqui seria o seguinte: não se esconderá mais o teu mestre, os teus olhos verão o teu mestre. É uma referência individual, é uma referência específica. E que mestre é esse? Olha, pela própria declaração do versículo, é o Senhor. Então, embora Deus, naquela ocasião, por causa do pecado do povo, estivesse concedendo que aquele povo tivesse angústia como pão e a aflição como água, e essas angústias e aflições, elas vinham em razão da ausência do Senhor, ou seja, Deus não se apresentou mais ao povo graciosamente por causa do pecado do povo. Mas Deus aqui promete que haverá uma ocasião em que Ele não se esconderá mais do povo, ou seja, o povo veria claramente, ou perceberia claramente a pessoa e a presença de Deus. Os teus olhos verão o teu mestre. E aí vem uma coisa muito interessante. Eu acho esse versículo maravilhoso.
quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, porque nós não temos o juízo perfeito e completo, o controle de todas as coisas. Nós não temos a sabedoria para sempre tomar decisões corretas. Muitas vezes nós entramos em dúvidas sobre que caminho seguir, que decisão tomar nas nossas vidas, né? Que trilha nós devemos caminhar. Quando nós estivermos em dúvida ou quando tivermos a tendência de desviar para a esquerda ou de desviar para a direita, aí diz aqui no versículo: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Observe o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que nós vamos ter um conhecimento, uma experiência diferenciada com o Senhor. Nós vamos ver o nosso mestre, ele vai estar à nossa frente, mas ao mesmo tempo ele vai estar atrás de nós. Ele vai nos ensinar claramente e vai fazer com que nós apliquemos claramente os ensinos dele nas nossas vidas. Ele mesmo nos dirigirá quando nós estivermos em dúvidas, quando nós estivermos inquietos, quando nós não soubermos que atitudes tomar nas nossas vidas. Deus vai dar direção, Deus vai apontar o caminho, Deus vai dizer: meu filho, o caminho é este. Este é um papel do mestre, né? Ele se coloca à nossa frente para nos dar informação, mas ele também se coloca ao nosso lado para instruir-nos, segundo a sua formação, a informação que ele nos deu, instruir-nos no procedimento correto nas nossas vidas. Então, um outro propósito de Deus é se relacionar conosco assim. Deus estando diante de nós, Deus estando conosco na nossa caminhada, Deus nos ensinando claramente e Deus nos influenciando no caminho correto que nós devemos seguir. Mas há ainda um outro propósito no coração de Deus, que é o de nós termos a plenitude de realizações daquilo que nós viemos a fazer das nossas vidas. Uma das declarações de Deus com relação às consequências do pecado do povo de Israel é que o povo, em tudo o que o povo investia a sua esperança em termos de: olha, vou fazer isso e isso vai dar tal resultado. Tudo o que o povo fazia nesse sentido, desconsiderando os caminhos de Deus, nunca produzia os resultados que eles esperavam. Segundo a linguagem bíblica, foi um povo que deixou o manancial de águas vivas para cavar poço que não retinha água. E observe o que é que diz aqui, neste sentido, o versículo de número 23. No verso 23 diz: como consequência dessa misericórdia do Senhor, lembram? Deus espera para ter misericórdia. Deus se detém para usar de compaixão. A consequência dessa misericórdia, dessa compaixão, ou uma das, é exatamente a plenitude naquilo que nós vamos realizar, uma vez que Deus está conosco. Lembra? Ele vai nos dizer, nós vamos ouvir, nós vamos perceber qual é a vontade dele para as nossas vidas. No versículo número 23 fala do resultado disso: então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Ou seja, tudo isso é uma metáfora, tudo isso é uma figura, é uma imagem que Deus usa para dizer que aquilo que nós viermos a fazer sob a bênção de Deus vai gerar para nós resultados planificadores. Porque nós semeamos segundo a palavra de Deus, nós semeamos segundo o ensino de Deus, nós semeamos segundo a orientação de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós lançamos a semente sob a ordem de Deus, sob o ensino de Deus, nós alcançamos resultados, realizações de fato para o nosso coração. Lembram daquele episódio no qual Jesus estava caminhando à beira do mar da Galileia, e lá estava Pedro e alguns outros pescadores recolhendo as redes, e Jesus ordena a Pedro que lance a rede do outro lado e diz: ó Senhor, passamos a noite inteira pescando, não obtivemos nada. Eles eram pescadores, eles conheciam aquele lugar, eles sabiam onde os cardumes ficavam, eles sabiam a hora mais propícia para angariar, para obter o seu sustento. Eles conheciam tudo aquilo. Então ele disse: olha, passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra, ou seja, sob a tua ordem, sob a tua orientação, lançaremos as redes. E aí eles lançaram as redes do outro lado e recolheram muitos e muitos peixes.
É isso que Deus promete. Deus promete que no Senhor, aquilo que nós viermos a fazer vai resultar para nós em benefícios efetivos. Quando eu falo em benefícios efetivos ou planificadores, não quero dizer a abundância daquilo em termos materiais. O que eu estou dizendo é que à medida que nós investirmos, à medida que nós nos dedicarmos, que dirigimos as nossas vidas sob a direção de Deus, aquilo que nós viermos a colher será o suficiente, será pleno para as nossas necessidades, será pleno para o nosso dia a dia. E é isso que Deus promete aqui. Quando Ele usa dessa linguagem, o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, está falando exatamente disso. Aquilo que você for fazer, Deus vai abençoar e você vai obter o resultado. Há um outro propósito ainda que nós podemos observar nesse texto, que é o da segurança. O propósito de Deus é que nós vivamos em segurança, não somente em plenitude, mas que vivamos em segurança. Versículo de número 25: em todo monte alto, em todo outeiro elevado, haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. Esse texto apresenta um desafiozinho para a gente, eu vou comentar daqui a pouco, mas em princípio o que esse texto está dizendo é que haverá ou chegará um momento no qual nós haveremos de experimentar uma segurança plena na destruição dos inimigos das nossas almas. Os inimigos das nossas almas são aqui mencionados como essas torres que serão derrubadas. Deus vai pôr por terra isso. E quando no versículo 25, no início, diz assim, todo monte alto, em todo outeiro, naquela época, os judeus, eles, quando incursionavam pela idolatria, eles geralmente estabeleciam seus ídolos nos grandes montes, embaixo de grandes árvores ou nos outeiros. Então, o que nós vemos prometidos nesse texto é que onde antes havia a marca da idolatria e do desvio de Israel, isso será derrubado e ali haverá de fato um manancial gerado para as nossas vidas. A razão da ruína do povo de Israel, os judeus, foi exatamente a idolatria, o desvio da presença do Senhor, que era praticado nos montes e nos outeiros. Aqui, Deus diz que vai haver uma matança desses inimigos. Deus vai derrubar as estruturas desses inimigos. E no lugar onde antes havia a marca do pecado, agora haverá uma fonte constante a jorrar. E neste sentido, nós encontramos segurança. Não há mais o que nós tememos. Os inimigos das nossas almas foram derrotados. E agora a fonte de água viva estará brotando nos montes e nos outeiros. E um último propósito de Deus mencionado nesse texto, nós podemos observar, é o cuidado e a cura de Deus para as nossas vidas. Versículo número 26. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que Ele, Deus, deu. Ou seja, Deus aqui usa a disciplina para trabalhar em nós o retorno para Ele. A disciplina de Deus, embora Ele leve tempo para aplicá-la, o próprio tempo para aplicação, pela ausência dele, é o que nós vimos no texto, das nossas vidas, já é uma disciplina de Deus, mas também é uma expressão da sua misericórdia. Então Deus aplica essa ausência para que nós nos demos conta de como nós estamos e possamos nos voltar para Deus. E quando nós nos voltamos para Deus, quando Deus trabalha isso em nossas vidas, tudo adquire um novo sentido. O texto aqui faz menção a isso quando fala da luz. Luz da lua será como a do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Ou seja, a ideia é que haverá uma manifestação extraordinária da ação de Deus nas nossas vidas. Nós não andaremos mais em trevas. No capítulo de número 9, aqui do livro do próprio profeta Isaías, há uma menção a isso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Aquele texto lá no capítulo de número 9 é um texto profético referente à pessoa do Senhor Jesus. O fato é que
o que Deus diz que Ele haveria de fazer na pessoa do Senhor Jesus, Ele diz aqui que Ele haveria de fazer naquela ocasião, não a parte de Jesus. O que eu quero dizer é que Deus tem reservado um momento de glória quando Ele não somente derrubar as armadilhas dos adversários de nossas almas, mas quando Ele também, Deus, curar-nos da nossa doença e tratar a chaga ou a ferida do golpe que Ele mesmo deu. A disciplina de Deus é um golpe nas nossas vidas. Mas quando Deus aplica a disciplina, no seu propósito redentor, Ele também dispõe-se a tratar a doença e a curar a ferida que Ele mesmo causou. Restauração, cura, trato para as nossas vidas, trato para as nossas almas. Todas essas declarações, elas estão inseridas dentro de um contexto que acusa o povo de Israel do pecado. E Deus diz que Ele haveria de usar, com relação ao Reino do Norte, a Assíria como seu instrumento de disciplina e de punição pelos pecados do povo de Israel. Em meio a toda esta aflição, em meio a todos estes momentos de dor, Deus relembra que a disciplina, ela era na verdade uma exceção no trato e no propósito de Deus para o povo. Deus sempre quis dar o consolo. Deus sempre quis fazer esse presente guiando o povo. Deus sempre quis dar ao povo a experiência de plenitude naquilo que o povo viesse a realizar. Deus sempre quis dar ao povo segurança. Deus sempre quis tratar as feridas e as doenças da alma. Sempre. Agora, é claro que para experimentar isto, haveria uma condição. E a condição nós encontramos presente no versículo número 22. Para que tudo isso acontecesse, o que era necessário? Verso 22 diz assim: e terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Qual é a condição? A condição é arrependimento. A condição é conversão. A condição é rejeitar a rejeição a Deus. A condição é reconhecer que os ídolos nada eram. E no coração deles, eles não vão mais buscar a vinculação com esses ídolos. Mas eles reconhecerão, uma vez que eles nada são, que eles não têm influência nem poder sobre suas vidas, e haverá de tirá-los e dizer: fora daqui, não quero mais isso, não desejo mais isso. Um coração transformado. O que Deus quer é que você, mediante a experimentação dessa transformação de coração, na qual você rejeita o rejeitável aos olhos de Deus, mas você se volta para Deus, que você experimente os propósitos que Ele sempre teve estabelecidos para a sua vida. Deus sempre quis te consolar. Deus sempre quis mostrar a você a vontade dEle e o caminho dEle, lhe orientando. Deus sempre quis dar a você a experiência de plenificação naquilo que você viesse a realizar. Deus sempre quis te dar segurança, derrubando os altares ao pecado. E ali onde antes havia pecado, agora a marca é da segurança, a marca agora é de uma fonte viva a jorrar. E Deus sempre quis te curar, tratar suas feridas, tratar as doenças de sua alma. Deus sempre quis isso. Esses foram sempre propósitos. Estas foram sempre disposições da parte de Deus para você. Então, como nós encontramos no final do versículo número 18, a declaração:
bem-aventurados todos os que nele esperam. Eu espero que na sua vida haja a experimentação do que estava declarado no versículo número 15. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas não desejo que o final deste versículo seja algo hoje presente na sua vida. Mas não o quisestes. Que você de fato queira isso. Que na conversão, que na mudança de coração, que no voltar-se para Deus, você experimente tranquilidade, força, livramento, sossego, salvação de Deus para a sua vida. Que Deus lhe abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.